Bem-vindo ao canal Guerras que Mudaram o Mundo. Aqui investigaremos desde as guerras mais antigas até os conflitos modernos e contemporâneos. E neste vídeo falaremos sobre a história das guerras de independência da Escócia. As guerras de independência da Escócia foram uma série de campanhas militares entre os reinos da Escócia e Inglaterra entre os séculos XIII e XIV. O conflito foi dividido em duas fases. A Primeira Guerra, de 1296 a 1328, que começou como uma crise na monarquia escocesa, convivendo com as brigas incessantes dos clãs, viu Eduardo I da Inglaterra avançar com as suas tropas para tentar a total subjugação do reino vizinho. Após 3 décadas de violência, Roberto I ascendeu ao trono e repeliu a invasão inimiga. A segunda fase, de 1332 a 1357, foi na verdade uma quase guerra civil, quando as forças leais a Eduardo Balliol desafiaram a autoridade do rei David II da Escócia, o que provocou uma resposta inglesa na forma de uma invasão em larga escala. Os escoceses lutaram novamente por sua sobrevivência como nação independente e venceram, porém com perdas terríveis. Essas guerras não só marcaram a história da ilha da Grã-Bretanha, mas forjou a identidade nacional escocesa. A Inglaterra, apesar de enfraquecida, desenvolveu novas técnicas de batalha, que usaria de forma bem-sucedida durante boa parte da Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453. Primeira Guerra, de 1296 a 1328. O conflito começou quando o rei Alexandre III faleceu, em 1286, sem deixar um herdeiro masculino. Ele seria sucedido por sua neta, Margarida da Escócia, que tinha apenas 3 anos na época. Em 1290, os guardiões do reino haviam concordado, através do Tratado de Birgham, que eles casariam Margarida com o então príncipe Eduardo II, filho do rei Eduardo I da Inglaterra. O casamento tinha por objetivo garantir a paz entre as duas nações, porém os escoceses queriam manter o status quo político, garantindo suas liberdades e independência. A 26 de setembro de 1290, a caminho para a Inglaterra, Margarida acabou falecendo. Com isso, cerca de 13 rivais começaram a competir pelo trono escocês. Os dois principais eram Robert de Bruce, 5º Senhor de Anandale, e João Balliol, Senhor de Galloway. Temendo uma guerra civil, os guardiões da Escócia pediram para Eduardo I, rei da Inglaterra, que viesse para o norte e arbitrasse a disputa. Ele aceitou e pediu um encontro na cidade nortenha de Norham, no começo de 1291. Como pré-requisito para tal, contudo, ele insistiu ser apontado como senhor regente do Reino da Escócia e para garantir que os escoceses não recusassem, ele enviou tropas para a fronteira. Naquela altura, a Escócia não tinha um exército profissional muito grande, não tinha um rei nem unidade, com vários clãs dividindo o poder. Os dois principais concorrentes ao trono aceitaram as condições do monarca inglês. Contudo, em 1305, novas alianças foram feitas, e William de Lamberton e Roberto Bruce se uniram com o objetivo de conquistar o trono para este último. Nesse mesmo ano, William Wallace, que aos olhos do povo já era um herói nacional, foi capturado pelos ingleses e executado, dando-lhe agora os status de mártir para os escoceses. Porém isso não significou em aumento das hostilidades e um período de calma se seguiu. No começo de 1306, em uma reunião de nobres escoceses em Dumfries, Roberto Bruce acabou assassinando John Comyn, um outro pretendente ao trono. O motivo da morte seria que Comyn planejava entregar Bruce aos ingleses, em troca de novas terras. Naquele momento, as hostilidades recomeçaram pelo país. Roberto conseguiu atrair vários nobres e senhorios para sua causa, se proclamando então rei dos escoceses. Ele então lançou uma nova campanha militar para expulsar os ingleses do seu reino. Várias batalhas foram então travadas, a maioria terminando em um fracasso para Bruce, que forçou ele a fugir. No norte, ele convocou mais tropas e lançou-se novamente em batalha, dessa vez sendo mais bem-sucedido ao fim de 1307. Naquele mesmo ano, Eduardo I faleceu, dando novo ânimo aos escoceses. A guerra seguiu como um impasse até 1314,
quando Roberto triunfou sobre Eduardo II na Batalha de Bannockburn, virando a maré da guerra definitivamente para o lado. David II presta homenagem a Eduardo III. Em janeiro de 1327, Eduardo II foi morto. Seu sucessor, Eduardo III de Inglaterra, foi obrigado a retroceder frente à invasão do norte do seu país pelos escoceses. Finalmente, a 1º de maio de 1328, foi assinado o Tratado de Edimburgo-Northampton, pelo qual a Inglaterra reconhecia a independência da Escócia e aceitava Roberto como rei daquele país. Segunda Guerra, de 1332 a 1357. Após a morte de Roberto e da Escócia, David II foi considerado muito jovem para governar, então o poder foi assumido temporariamente por Thomas Randolph, conde de Moray. Mas Eduardo III, rei da Inglaterra, apesar de assinado o Tratado de Edimburgo-Northampton, estava determinado a vingar a humilhação que seus sucessores tiveram nas mãos dos escoceses e podia contar com a ajuda de Eduardo Balliol, o filho de João Balliol e um pretendente ao trono da Escócia. Eduardo III tinha o apoio de um grupo de nobres escoceses, liderados por Balliol e Henry Beaumont, conhecidos como os Deserdados. Este grupo de nobres tinha apoiado os ingleses na Primeira Guerra de Independência e, depois da Batalha de Bannockburn, Roberto Bruce tinha lhes concedido 1 ano para voltarem à sua paz. Quando eles recusaram, o rei privou-os dos seus títulos e terras, concedendo-os aos seus aliados. Quando a paz foi estabelecida, eles não receberam indenização de guerra. Estes deserdados ficaram desejosos pelas suas antigas terras e acabariam por encerrar esta paz. O conde de Moray morreu a 20 de julho de 1332. A nobreza escocesa se reuniu em Perth, onde elegeu Donhal II, conde de Mar, como novo guardião. Enquanto isso, uma pequena força liderada por Balliol partiu para Umber. Consistente de nobres sem terras e mercenários, este exército não tinha mais que algumas centenas de homens. Em outubro, Sir Archibald Douglas, agora guardião da Escócia, fez uma trégua com Balliol, supostamente para deixar o parlamento escocês se reunir e decidir quem era o verdadeiro rei. Encorajados pela trégua, Balliol rejeitou a maioria das suas tropas inglesas e mudou-se para Annan, na costa norte de Solway Firth. Ele emitiu 2 cartas públicas dizendo que, com a ajuda dos ingleses, ele tinha recuperado seu reino, e reconheceu que a Escócia tinha sido sempre um feudo da Inglaterra. Ele também prometeu terras para Eduardo III na fronteira, incluindo Berwick-on-Tweed, e que ele iria servir Eduardo para o resto de sua vida. Mas, em dezembro, Douglas atacou Balliol em Annan, nas primeiras horas da manhã. A maioria dos homens de Balliol foram mortos, embora ele mesmo tenha conseguido escapar através de um buraco na parede, mas fugiu nu e a cavalo, para Carlisle. Em abril de 1333, Eduardo III e Balliol, com um grande exército inglês, sitiou Berwick. Archibald Douglas tentou salvar a cidade em julho, mas foi derrotado e morto na Batalha de Alidon Hill. O rei David II e sua rainha foram transferidos para a segurança de Castelo de Dumbarton, enquanto Berwick se rendeu e foi anexada pela Inglaterra. Naquele instante, grande parte da Escócia estava sob ocupação inglesa, com 8 condados do sul cedidos para Eduardo Balliol, com apoio inglês. Com a situação se deteriorando, no começo de 1334, o rei Filipe VI de França ofereceu asilo a David II da Escócia e sua família. Eles se estabeleceram no Chantilly, na Normandia. Além disso, ele também incluiu a situação da família real escocesa nas conversações de paz entre seu país e a Inglaterra, o que deteriorou as relações entre esses países. Na ausência do rei, os guardiões da Escócia continuavam a luta. Em novembro de 1334, Eduardo III havia ordenado uma nova invasão da Escócia, mas acabou não dando muito certo e ele recuou em fevereiro de 1335. Um dos principais fatores é que os escoceses se recusavam a travar uma grande batalha, optando por ações de guerrilha. Eduardo e Balliol se lançaram novamente numa ofensiva em julho com um exército de 13.000 e fizeram vários avanços, conquistando Glasgow e Perth, enquanto Eduardo III saqueou e destruiu boa parte da zona rural da região. Os escoceses continuavam, contudo,
a evitar ações diretas, preferindo ataques menores, importunando os ingleses com sua presença. Alguns nobres da Escócia, como o influente conde de Atholl, passaram a apoiar a facção de Bruce. Após o retorno do rei Eduardo para a Inglaterra, os demais líderes escoceses elegeram Sir Andrew Murray como novo guardião. Ele negociou uma trégua com os ingleses até abril de 1336, enquanto emissários franceses e papais tentaram negociar um tratado de paz entre os dois países. Finalmente, a 3 de outubro de 1357, David II foi libertado pelo Tratado de Berwick, após o pagamento de 100.000 moedas de prata, pago durante um período de 10 anos. Altos impostos foram feitos para pagar a dívida, o que alienou a base de apoio de David. A economia do país começou a cambalear. Anos de guerra a haviam deteriorado e a população também sofria com a peste negra. A primeira parcela do pagamento foi feita no prazo. A segunda foi atrasada e depois os escoceses não tinham mais condições de pagar. Em 1363, David foi para Londres e concordou que morreria sem filhos, coroando Eduardo, seu genro, como seu sucessor, e a Pedra do Destino seria levado de volta para a Escócia para coroá-lo rei do país. Contudo, isso parecia ser um engodo de David, pois ele sabia que seu parlamento rejeitaria tal acordo. E isso realmente aconteceu e eles tiveram de continuar a pagar a dívida, aumentada para 100.000 libras. Uma trégua de 25 anos foi acertada e em 1369 um novo acordo foi firmado, diminuindo a dívida. Quando o rei Eduardo III faleceu em 1377, ainda havia uma parte desse débito para pagar, algo que nunca aconteceu. David II havia se tornado impopular na Escócia e perdeu o respeito dos seus nobres quando se casou com uma garota sem muita importância, após a morte de sua esposa inglesa. O rei escocês acabou falecendo em 1371. Ao fim da campanha, contudo, a Escócia permanecia independente, e assim permaneceu até a unificação dos reinos escocês e inglês, em 1707, para formar o poderoso Reino da Grã-Bretanha, através do Tratado de União. Obrigado por assistir este vídeo e se inscreva no canal.